Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos fazer a correção sobre texto jornalístico. E a primeira pergunta é: assinale a alternativa correta, opção C. 2. O jornalismo, a atualidade, a capacidade de interessar o maior número de pessoas por ser atual e verdadeiro, a proximidade, conteúdo humano e originalidade são algumas características para se definir. Opção E, a notícia. Número 3. Quais as perguntas do LED? As perguntas do LED são o que, quando, quem, onde, como e por quê. Número 4. Qual o gênero do texto? É uma notícia. Número 5. Responda as perguntas. Essas perguntas vocês vão responder no caderno de vocês. Eu não coloquei aqui porque ia ficar muito extenso o vídeo, tá? Mas no livro de vocês tem. Número 6. De acordo com o texto, o ato de filosofar, opção C, propicia o discernimento necessário à tomada de decisões. 7. Os desafios fundamentais para o ser humano mencionados pelo autor do texto são: letra D. 8. A passagem em que as palavras foram empregadas em sentido literal é... Número 8, letra A. Não existe gratuidade na vida. Número 9. No último parágrafo, o autor usa a expressão impasse civilizatório para referir-se à... Opção C. Número 10. Qual gênero textual pertence o texto? Letra D. Notícia. Número 11. A partir da leitura do texto acima, é possível afirmar que ele faz parte do gênero... Opção C. Reportagem. 12. Todos os elementos a seguir caracterizam o gênero textual reportagem, exceto a opção C. 13. O texto possui características típicas de uma reportagem, porque apresenta... Número 14. A 13. Pulei a 13. Com base no primeiro parágrafo da notícia que segue, responda as perguntas do LED. O que, quando, quem, onde, como. Ok, paralisação de atividades. Quando? Segunda-feira. Quem? Centenas de operários. Onde? Vitória. Como? Reivindicando melhorias. Fim da dupla função, por exemplo. Por quê? Por melhores condições de trabalho. Número 14. O texto possui características típicas de uma reportagem. Por quê? Letra D. Não há opiniões opostas. Uso de termos técnicos ou dados estatísticos no texto. Trata-se de um relato sobre uma situação atual, estando a maioria dos verbos no presente. Número 15. Uma das características do gênero reportagem evidenciada no texto é número 15, letra A. 16. Com relação ao gênero tipologia textuais, é correto considerar o texto como... Opção C, um artigo em que predomina a tipologia expositiva. Número 17. O título afirma que o Facebook causa depressão. De acordo com a leitura do texto, percebe-se que isso ocorre por quê? Opção D. As pessoas acreditam que a vida dos outros é sempre melhor que as deles. Número 18. Em qual gênero textual melhor se enquadra o texto 2? Número 18 é a opção A. Artigo de opiniões. Número 19. Deixa eu pular aqui o meu livro. Número 19. O texto comida não deixa estragar. É uma. Número 19, opção E. Reportagem. Número 20. Quanto à função e o tipo do texto, é correto afirmar que se trata de... Número 20, opção B. Reportagem de cunho científico, cuja função é relatar os conhecimentos obtidos pela NASA em Saturno.
Então, vamos pular agora para a concordância nominal. O exercício, a correção do exercício também. Número 1. Sabemos que os determinantes devem concordar com o substantivo a que se refere. Com base no texto, identifique o gênero e número das palavras que se referem ao substantivo. Destacado na oração, o escritor brasileiro Nelson Rodrigues estava condenado a: número 1, o masculino singular. Brasileiro, masculino singular. Então, masculino e brasileiro, o masculino está no singular e o brasileiro está no masculino singular também, tá? Esse o está no masculino singular e o brasileiro, né? Porque no brasileiro é masculino e está no singular. Número 2. Até que um dia, meio-dia, as flores que Nelson enviou não caíram na rua e não foram pisadas pelos automóveis. Sobre a palavra destacada, é correto afirmar que... Número 2, opção B. 3. Complete as frases. Letra A, necessária. Letra B, necessário. Letra B, necessário. Letra C, boa. Letra D, bom. Letra E, obrigada. E letra F, obrigada. Número 4. O termo bastante é invariável quando é classificado como... Número 4, opção C, advérbio. Número 5. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas. Número 5, opção A, necessário, proibido e gostosa. Número 6. Crimes e tragédias cotidianos. Essa frase poderia ser escrita sem alteração de sentido e com correção gramatical da seguinte forma: crimes e tragédias cotidianas. Número 7. Observe a substituição dos termos em destaque e assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal. Número 7, letra D. Número 8. Com relação à concordância nominal das frases abaixo, coloque C para certo e E para errado. Depois assinale a alternativa correta. Então, pessoal, número 8 é letra D, tá? 9. A concordância nominal está correta em... Número 9, opção C. O hotel proporciona adequada acomodação e conforto. 10. A frase em que a concordância nominal está correta é... Opção D. Conheci ontem os famosos Caetano Veloso e Roberto Carlos. 11. Assinale a alternativa em que a concordância nominal da frase e suas justificativas estão corretas. Número 11, letra B. Número 12. Leia. É proibido a entrada de crianças no salão. A análise gramatical do período acima revela que houve um desvio quanto às normas de... Número 12, letra A. Concordância nominal. 13. Todas as concordâncias nominais estão corretas, exceto... Número 13, letra C. É necessário várias medidas de urgência para acabar com a fome. Número 13 já foi. Número 14. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está incorreta em relação à norma culta. É para marcar incorreta, tá, pessoal? Número 14, letra B. Há candidatos bastante inteligentes para preencher as vagas do concurso. Número 15. Assinale o erro de concordância nominal. Número 15, opção B. Número 16. Dadas as frases, aí tem as frases aqui, né? Estão corretas quanto à concordância nominal. Número 16 é letra A. 17. Assinale a alternativa em que o período 2 não corresponde à correta pluralização do 1. Número 17, letra C.
18. Assinale a alternativa que apresenta a concordância nominal correta nos períodos 1 e 2. Número 18, opção B. Visitei um bairro e uma rua exótica. Visitei um vilarejo e uma cidade exóticos. Número 19. Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal. Número 19, opção D. 20. Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal. Número 20, letra C. Na sala havia bastantes candidatos aguardando. Regência nominal. Vamos falar um pouquinho sobre regência nominal. No estudo da língua portuguesa, regência é a parte da gramática normativa que cuida da relação entre termos. Quais são esses termos? Substantivos ou verbos e os seus dependentes. A palavra núcleo, substantivo ou verbo, que rege os dependentes, é chamada de termo regente ou subordinante. Já os complementos são chamados termos regidos ou subordinados. Quando o termo regente é um substantivo, chamamos de regência nominal. Tá? Gravem isso. Quando o termo regente for um substantivo, chamaremos ele de regência nominal. Quando o termo regente é um verbo, chamaremos ele de regência verbal. Vamos ver o exemplo abaixo. Um exemplo de regência nominal. Estou apto ao serviço militar. Apto, né, que é o termo regente, é o nome. E ao serviço militar, que é o termo regido, complemento. Exemplo de regência verbal. Não gostamos de jiló. Esse gostamos, o termo regido, é um verbo. E o de jiló é um termo regido, que é o complemento. Então, por isso é uma regência verbal, tá? Porque gostamos é um verbo. Nesse exemplo anterior, o termo regido é um complemento ao serviço militar. E apto, o termo regente, é um nome. Então, por isso, é um substantivo, então, é uma regência nominal. Regência nominal. A regência nominal denomina a relação entre um nome, um substantivo, adjetivo ou advérbio, e seu respectivo complemento. Complemento nominal. A relação entre nome e seu complemento é sempre intermediada por uma preposição. Vamos ver o exemplo. Cultivamos o amor à pátria. O substantivo amor é o termo regente e a pátria é o termo regido, formado por preposição mais substantivo. Preposição o, né? E essa preposição a da pátria. Tá bom, pessoal? O substantivo amor é o termo regente e a pátria é o termo regido, que é formado por preposição mais substantivo. Esse a é uma preposição, está sendo ligado ao substantivo pátria, tá? Então, é uma regência nominal. Então, é isso, pessoal. Respondam os exercícios das páginas 80, 81 e 82. Vamos falar um pouquinho sobre entrevista e coletânea de dados. O gênero textual, entrevista, é marcado pela oralidade. O entrevistador realiza perguntas ao entrevistado com a finalidade de saber mais sobre ele ou sobre um determinado assunto. Tá? A entrevista ela é tratada disso. A pessoa que está entrevistando, ela quer saber mais sobre aquele entrevistado. Aí vai separar algumas perguntas, né, para poder estar sabendo. A entrevista representa uma técnica de coletânea de dados. Vai estar coletando dados daquele entrevistado. E exige um preparo do entrevistador para extrair informações desejadas com objetividade, imparcialidade e compromisso com a informação fidedigna e de interesse público. Características da entrevista: presença de entrevistador e entrevistado, textos informativos e opinativos, a linguagem oral, né, que é a nossa fala, discurso direto, subjetividade, são perguntas feitas com clareza, direcionado para aquela pessoa, linguagem formal e informal, a linguagem da nossa língua portuguesa, a nossa gramática, né, é a linguagem formal, e a informal é aquela que usamos no dia a dia, perguntas claras e diretas e objetivas, né? Estrutura de uma entrevista. Vocês precisam definir o tema, saber o tema que vai ser tratado, elaborar um roteiro, tá? Do que vocês vão perguntar,
que vai ser tratado naquela entrevista, escolher um título que delimita o assunto e despertar o interesse do leitor ouvinte, pesquisar o assunto e outros paralelos para onde a entrevista poderá seguir, revisar o material final, checar fontes quando houverem dados a serem confirmados. Observação. Pode haver pouco espaço para publicar o texto na íntegra. Aí, por isso, vocês vão colocar aquilo que for mais importante na entrevista de vocês. Perguntas previamente pensadas. Vocês vão anotar as perguntas antes de perguntar, tá? No ato da entrevista. A entrevista pode ser entrevista informativa, aquela que vai estar te trazendo alguma informação, né, de determinado assunto. Ilustrativas e de personalidades. Aquela entrevista com algum famoso da atualidade, pode estar fazendo com esse famoso ou com algum familiar desse famoso. Opinativas, vai estar trazendo alguma opinião de interesse público, tá bom? E é isso, vocês vão responder os exercícios das páginas 85 a 90. Vamos falar também hoje um pouco sobre histórias em quadrinhos, cartoons e charges. Quadrinhos, cartoons e charges são gêneros textuais que constituem para a construção de sentido, principalmente de imagens, podendo aparecer associadas a textos ou não. Tá, pessoal? Pode vir no texto, associadas a algum texto ou não, não necessariamente. Esse tipo de gênero normalmente utiliza o humor para tratar questões como reflexão e geralmente aparecem nos mesmos canais de comunicação, como jornais, revistas, sites, livros e em provas, tá? Mas eles não são a mesma coisa, tá? Cada gênero desse tem uma finalidade. Aí é isso que vamos ver. Histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos apresentam um enredo com início, meio e fim, e costumam ter vários personagens. Os quadrinhos são agrupados em sequência e comercializados em livros ou revistas. Os personagens possuem características bem delimitadas e dialogam entre si, tá? Nos quadrinhos vocês vão ver os personagens dialogando, vão ter vários personagens. Para a composição da fala, costuma ser adotado o uso coloquial da língua para representar a oralidade dos personagens. Esse uso coloquial é a fala do dia a dia, uma fala regional, uma fala bem simples assim para as pessoas estarem compreendendo melhor. Tirinha é uma sequência curta de quadrinhos que normalmente promove uma reflexão sobre questões sociais. São como as histórias em quadrinhos apresentam enredo como início, meio e fim. Tá? A tirinha é a mesma coisa das histórias em quadrinhos. Vai ter início, meio e fim. Porém, elas possuem menor extensão, elas são bem menores. Costumam ser publicadas em periódicos. Ou semanal, ou mensal, ou trimestral, depende muito. Cartoon, né, que costumam falar. Cartoon é um desenho de cunho humorístico, usualmente composto de um único quadro que faz uma crítica a algum aspecto da sociedade. São, em geral, sátiras sobre costumes e valores, portanto, abordam questões mais amplas, não se fixando a um tempo ou um lugar específico. Charge, normalmente composto de um único quadro, a charge, assim como um cartoon, utiliza-se do humor para fazer a crítica à sociedade. Porém, esse gênero tem uma abordagem mais direta e costuma colocar uma pessoa em foco, que pode ser uma pessoa pública ou um político por meio de caricaturas. Então, a charge, vocês já devem ter visto alguma charge de algum político, que eles fazem essa sátira, né, humorística. E é isso, pessoal. Vocês vão responder os exercícios das páginas 95, 96, 97 e 98. Eu vou deixar para vocês aqui uma atividade sobre redação. Agora eu vou estar trabalhando também com vocês um pouco de redação. Vamos aprender a redigir um texto. Vamos estar lendo bastante, tá? Para melhorar a nossa escrita. Então, com base no que aprendemos sobre entrevista, vocês vão criar, né, uma entrevista de até 10 perguntas. Pode ser
com algum amigo de vocês. Vocês vão escolher o tema. Pode ser com o pai, com a mãe, pode ser com qualquer pessoa. Eu deixei essa parte bem aberta para facilitar bastante a vida de vocês. Tá? Vocês vão entregar até o dia 29/9 na secretaria da escola. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, porque senão não vou ter como dar a nota. E uma letra bem legível para que eu possa estar compreendendo aquilo que vocês colocaram lá no trabalho. Pode ser numa folha normal, tá? A entrevista deve ter o título com o nome do entrevistado e o assunto. Vocês vão colocar o nome da pessoa completo lá e o assunto da entrevista. Ah, vamos supor que eu tenha um tio que seja médico. Vamos falar um pouco sobre medicina. Vocês vão fazer as perguntas. Como é ser um médico? Quantos anos você levou para concluir a graduação? Quais os tipos de dificuldade você teve? Ou vamos supor que vocês tenham na família de vocês algum professor ou algum veterinário, não sei. Alguma coisa vocês vão pegar para poder colocar nessa entrevista. Algum tema. A introdução, uma breve introdução do entrevistado e o assunto que vai ser tratado. O corpo da entrevista são as perguntas e vocês no final vão concluir fazendo uma despedida, né? Agradecemos ao fulano de tal pela entrevista, né? E vocês vão fazer uma síntese daquilo que foi dito e os agradecimentos. E é só isso, pessoal, é bem simples, bem fácil. Qualquer dúvida é só estar me perguntando, deixando lá a pergunta, tá bom? E é isso, vocês vão conseguir fazer sim, eu tenho certeza. E muito obrigada pela atenção de vocês hoje, espero que tenham entendido. E é isso, até a próxima aula. Fiquem com Deus.